Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Navam Pod. Estou aqui no Sebrae em Sorocaba, estado de São Paulo. Cheguei hoje aqui em Sorocaba, já pude conhecer um pouquinho da cidade, ainda não me familiarizei, mas eu já vim direto para o Sebrae, um compromisso aqui com o Eduardo Flood, mais conhecido aqui por todos, inclusive como Flood, então eu vou me direcionar a ele durante todo o bate-papo como Flood. E você vai ver aqui nas imagens durante. Eu vou soltar um spoiler logo de cara, porque vocês estão me vendo no primeiro escritório do Sebrae Regional, modelo novo. Né? Depois a gente vai falar o porquê desse modelo, eu quero entender melhor isso, mas vindo para cá já me avisaram, Leandro, foca nas imagens, porque o escritório é muito, muito bonito. Vocês já estão vendo uma parte aí no fundo, né? Vocês estão vendo os consultores trabalhando. Então eu vou apresentar, mas sem mais delongas, quero começar aqui agradecendo, antes da gente soltar a vinheta, quero agradecer ao Eduardo por nos Flood, agora eu não vou esquecer mais. Ao Flood por nos receber, foi super simpático, me apresentou primeiramente o escritório todo, obrigado pela recepção, o Flood. Você me disse que está aqui há 30 anos. Isso mesmo. Bom, obrigado por você estar aqui, Leandro. É um prazer para a gente recebê-lo aqui na nossa casa nova, né? Já estamos há um ano, já fez um ano que estamos aqui. Sim, estou no Sebrae com muito orgulho há 30 anos. Que show! A gente vai conhecer um pouquinho da história do Flood, porque com certeza com esse tempo de casa deve ter vivido por muitas etapas, né? Ele brincou comigo aqui no começo falando que era uma experiência, mas tudo isso a gente vai contar durante o bate-papo. Solta a vinheta. Pessoal, eu estou com o Flood, que é... Qual que é o seu cargo no Sebrae aqui? Analista sênior. Analista sênior. Bom, 30 anos de casa. Eu vou começar logo com essa parte, querendo conhecer um pouquinho de você, para depois a gente ir para a parte do escritório da região. Porque 30 anos é uma coisa assim, gigantesca. Não a idade, mas eu, 30 anos atrás, estava esperando meu pai chegar das viagens que ele dava palestra no Sebrae. Então, assim, é um tempo onde provavelmente vocês podem até ter se encontrado. Com certeza. E, para mim, é a grande escola da minha vida. Eu fiz graduação, fiz pós-graduação, mas aqui o Sebrae foi, e é a grande escola da minha vida. Comecei aqui com 20 anos de idade, 20, 21. Bom, já sabem então a minha idade. Né? E, enfim, eu comecei lá em São Paulo, certo, na sede, trabalho... Você não é de Sorocaba, você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Perfeito. Nascido, criado em São Paulo, estudei, fiz a minha graduação em São Paulo, me formei em administração de empresas pela PUC de São Paulo, já no Sebrae, vida inteira no Sebrae, né? Então, eu entrei na PUC, eu já estava no Sebrae. Entendi. Comecei na área meio, né, que a gente chama, né, nas áreas meio, lá na sede, num projeto chamado Estudos e Pesquisas, que obviamente, né, já não existe mais, onde existia uma equipe para fazer diagnósticos de municípios, e eu ficava na base dando retaguarda para essa equipe. Que bacana, ou seja, já sempre com uma experiência de algo com bastante conteúdo, né? Logo de cara, tão novo. Sim, bastante conteúdo, uma equipe sólida, uma equipe onde eu, naquele momento, era o mais novo da equipe, o que tinha menos escolaridade, e a minha escola começou ali. Começou ali, por quê? Porque eu estava no primeiro, no segundo ano da faculdade, não me lembro direito, mas as pessoas que trabalhavam comigo já eram graduadas, alguns professores universitários, então, assim, começou ali realmente a minha escola. Que show! Me diz uma coisa, você fez o Empretec por vontade, foi um processo natural, pediram, como é que foi
essa evolução? Boa pergunta. Como é que eu fui parar no Empretec? Certo. Como eu falei para vocês, eu comecei na sede do Sebrae. Sim. Deixa eu fazer as contas. Em 1998, eu fui para o escritório regional, a agência Taboão da Serra não existe mais hoje, né? Fiquei 1 ano e meio lá, depois eu fui para a agência Lapa, hoje escritório regional Capital Oeste. Ok. E lá eu fui gestor do Empretec. Lá eu fui gestor do Empretec. E para ser gestor do Empretec, eu achei melhor eu participar do Empretec como participante, como aluno. Eu não me recordo o ano, faz bastante tempo, mas quem faz o Empretec uma vez nunca mais esquece os comportamentos, e hoje a gente oferece para quem, como eu falei para você, obviamente para quem tem condições, né, o seminário Empretec. Perfeito. Que inclusive, pessoal, estamos aqui de novo, né, que já aconteceu em Mogi, não é nada programado, não foi nenhum planejamento nosso. Quando nós estivemos lá em Mogi, vou deixar inclusive um card aqui em cima, pedir para o Fabrício colocar, porque quando a gente esteve lá no escritório regional de Mogi, estava acontecendo o primeiro Empretec rural do estado de São Paulo. O Renato nos recebeu, a Andréia, eu não vou lembrar de todos aqui, Ed, Marcos, espero que eu tenha lembrado de todos. Os facilitadores que nos atenderam lá, pudemos fazer algumas filmagens do pessoal, né? Afinal de contas era a primeira, e por coincidência, de novo, eu fui recebido por uma turma do Empretec em pleno vapor, primeiro dia, já estavam falando sobre comportamento lá, não posso me estender aqui com detalhes sobre o Empretec. Para você que não fez, se informe. Em breve a gente vai gravar um vídeo, um conteúdo exclusivo só sobre o Empretec. Inclusive, Leandro, se me permite, claro, eu quero me direcionar a você que quer abrir um negócio, ou você que já tem um negócio, né? Faça o Empretec. Procure qualquer um dos escritórios regionais e faça o Empretec. Inclusive, se eu fosse autoridade, eu falaria, você quer ser empreendedor? Você quer ter o seu negócio? Antes disso, faça o Empretec. É que não dá para a gente ter uma lei disso daí, mas eu posso afirmar, e aí eu acho que você vai concordar comigo, que se todos os empresários fossem empretecos, a nossa economia seria totalmente diferente. Completamente. Está muito melhor, é claro. Eu acredito no incentivo. Recebi 2 vezes semana passada a pergunta: mas você recebe comissão quando você fala de Empretec? Não, pessoal, eu não recebo comissão do Sebrae, eu não trabalho para o Sebrae. O que acontece é que quando a gente gosta muito de alguma coisa e faz diferença na nossa vida, a gente acaba indicando, né? Como você vai no restaurante e gosta de uma pizza, você vai indicar, né? O gordinho que sou, acabei de dar um exemplo de comida. Mas o Empretec é uma transformação, né? Muitos dizem, como eu me incluo nisso, é um divisor de águas. E eu realmente me tornei um empresário, um empreendedor completamente diferente após o desenvolvimento. Inclusive, eu virei um pequeno tornado logo depois, mexendo com sociedade, com um monte de coisa. Mas obrigado pela lembrança de que possa fazer realmente, porque se todo mundo fizer, as pessoas hoje me passaram a informação de 250 mil empretecos no Brasil, algo em torno disso, não tenho o número confirmado. Inclusive, se você for do Sebrae e tiver essa informação e puder nos passar, deixe nos comentários aí, mas eu vou me informar com assessoria. 250 mil brasileiros empreendedores, isso num contexto de 250 milhões,
não é muita coisa. É um grão. É um grão. Se a gente dobrar esse número, por exemplo, ou se a gente se aproximasse do número de 1 milhão, a gente já teria algumas concentrações grandes e poderosas. E eu falo isso porque, por exemplo, eu participei, eu fiz o meu Empretec em Juazeiro do Norte, quando morava lá. Mas sou de São José dos Campos, e quando voltei para São José dos Campos e pude encontrar empretecos, a comunidade empreteca lá é muito forte, é ativa. Pós-pandemia ainda não, mas até a pandemia, encontros mensais, com agenda, sempre num lugar diferente, tópicos, palestras, muito networking, muita proposta de como relembrar ou reestudar ou se reeducar com relação aos comportamentos, né? Como é que é a convivência dos empretecos aqui em Sorocaba? Então, aqui em Sorocaba existe a turma, e depois da turma existe o encontro de 21 dias. Perfeito. Aí depois, alguns acabam tendo mais sinergia com o outro e vão seguindo a vida. Entendi. Recomendo a vocês que organizem encontros. Sim. Da mesma forma que a Priscila de Mogi, que acabou indo do Alto Tietê, eu tendo a falar a cidade do escritório, eu preciso me policiar, porque aqui é a região de Sorocaba, mas atende outras cidades ao redor, né? Então, a gente atende aqui, essa é o escritório regional Sorocaba está sediado no município de Sorocaba. Porém, nós atendemos a 28 municípios da nossa região, dos quais todos já têm Sebrae aqui. Ah, legal. Todos já têm Sebrae aqui. Todos já têm Sebrae aqui. Ou eventualmente recebem o Sebrae móvel. E nós temos 28 municípios e estamos indo para a 36ª ou 37ª unidade do Sebrae aqui. Ou seja, existem alguns municípios que já têm mais de uma unidade. Perfeito. Quais são as principais, não dá para lembrar de cabeça, ou mesmo que lembre, mas as principais cidades em torno aqui de Sorocaba? Então, a gente tem Sorocaba. Perfeito. A gente tem Votorantim, aqui do lado, Itu, Itapetininga, Tatuí, perfeito. São as principais cidades aí da nossa região. Um pouquinho mais próximo de São Paulo nós temos São Roque, que é uma importante instância turística, bem próximo da capital. Sim. Né? Enfim, mas nós temos 28 municípios. Bacana. Temos Tietê, temos Cerquilho lá no alto, né? Sim. O Alto Tietê são 8 cidades. O Alto Tietê é Mogi. Isso. O Alto Tietê são 8 cidades, mas por causa da alta concentração de cidades em um curto espaço de tempo, mas porque também já tem São Paulo colado. Sim. Aqui a gente está um pouquinho mais afastado, né? Sim, estamos aqui a 95 quilômetros de São Paulo, porém a nossa região de atuação começa em Araçariguama. Nossa! Que é no quilômetro 50 da Castelo, se não me falha a memória. No KM 50 da Castelo. Então a área de trabalho é grande. E para a gente é muito importante ter unidades do Sebrae aqui no próprio município. Sim. Por quê? Porque aí o empresário, o empreendedor, não precisa sair da cidade dele para ser atendido. No Sebrae aqui, uma pergunta que eu acabei não fazendo, nem em São José e nem em Mogi. No Sebrae aqui tem turmas de Empretec? Alguns sim. Alguns sim. Legal. Aí, senão, acabam se deslocando para lugares mais concentrados. Sim. Ou acabam vindo para cá. Exatamente. Perfeito. Bom, vou pedir, enquanto a gente continua batendo papo, para o Fabrício colocar aí na tela para vocês um pouco da turma que está tendo aqui em cima. Tem algumas imagens que eu já fiz. O Mauro está como facilitador, né? Mauro Miyaguchi. Olha aí. Eu não vou nem me arriscar esse sobrenome. Ele já se conhece há um bom tempo, então eles estão familiarizados com esse sobrenome. Flude, me passa como que é a região.
não só Sorocaba, a região de Sorocaba, é mais industrial, é mais serviço, é mais comércio? Como é que é a distribuição disso? Bom, vamos lá. Tem de tudo um pouco. Tá. Tem de tudo um pouco. Principalmente agora, nos tempos atuais, que o mundo mudou bastante, né? Uhum. O mundo mudou bastante, mas é uma região onde você tem uma concentração muito legal de agro, Uhum. né? Você tem Itapetininga, por exemplo, que é um dos maiores produtores de agro, né? de sementes, de frutas, enfim, não é a minha área, tá? Já foi, não é, mas é um município grande, expressivo nessa área rural. A gente tem São Miguel Arcanjo, a gente tem Porto Feliz, onde a economia se baseia no agronegócio. Nós temos Pilar do Sul, né? Então, inclusive, a uva deles é maravilhosa, né? Bom saber. Me indicaram o roteiro do vinho é pro lado de Campinas, né? São Roque. São Roque. Eu falei de vinho lá em Mogi e falaram, não. Vai, quando você for para Sorocaba, tem o roteiro do vinho em São Roque. Tem Estrada do Vinho, tem restaurantes, tem adegas, tem produtores, enfim. Que legal. Em São Roque, inclusive, são parceiros nossos aqui do escritório. Show. Eu pude pesquisar um pouco, me arrisco a pesquisar um pouco, só que eu acabo focando muito em informações da cidade onde eu vou visitar, no caso Sorocaba. E existe uma história da descentralização industrial de São Paulo para Campinas e Sorocaba, né? Sorocaba tem realmente um polo industrial, eu vi que tem inclusive um distrito industrial, sim, né? Logo no começo da cidade. É uma cidade que ela no passado ela foi mais industrial, né? Indústrias têxteis e tal. Uhum. Ela ainda tem grandes indústrias aqui. A Toyota está aqui no quilômetro 99 da Castelo. Se caracteriza por bastante indústria, mas a economia está mudando, o mundo está mudando, e os negócios também acompanharam essa mudança. Sim. Então, como na grande maioria do país, o setor de serviços está crescendo bastante também. Mas era isso que eu ia falar. O serviço, inclusive, nessa pesquisa que eu fiz, ultrapassou a área de comércio e tem fortalecido o PIB da região com assim, bastante força. Vou dar um exemplo que bom e ruim ao mesmo tempo. Okay. Tá? Infelizmente, nós estamos numa crise bastante acentuada por causa da pandemia. Muitas empresas demitiram seus funcionários, todo mundo já sabe, e aí muitas pessoas tiveram que se reinventar. E uma prova desse crescimento de serviços, você vai em qualquer cidade do interior, qualquer. Qual é a empresa que mais, qual o tipo de empresa que mais se abre numa cidade menor, por exemplo? Cabeleireiro. Sim. Barbeiro, cabeleireiro. Você vai em todas as cidades, parece que é uma a cada esquina. Sim. Se reinventaram, se remodelaram. Eu dei um exemplo por quê? Porque eu quero chamar o setor de serviço, o crescimento do setor de serviços, seja serviço de alimentação fora do lar, beleza, enfim, vários aí. Até no alto escalão, né? Porque tem gente que foi demitida das indústrias e começou a prestar consultoria. Sim, né? Muita gente. Com certeza. Então, a área de serviços, de prestação de serviço, cresceu bastante. Perfeito. Bom, Sorocaba é o centro comercial da região ou tem alguma outra cidade que compete aí com essa? Eu diria que competir não dá. Competir não dá. Sorocaba tem muitos shopping centers. Quando eu cheguei aqui tinha 2 shoppings, tem 8 agora, né? Tem muitas universidades aqui, né? Então, assim,
Sorocaba, com certeza, é a principal cidade da nossa região, mas nós temos cidades, municípios muito fortes também. Você pega Itu, por exemplo. Sim. Itu. Você pega Salto, ao lado de Itu. Sim, também. Você pega Itapetininga, que é uma potência rural, e que o comércio de Itapetininga também é muito forte. Você pega Tatuí, que também tem área rural e também tem um comércio muito forte. E por aí vai. Meu pai vinha comprar doce em Tatuí. Então, Muito forte. Muito forte. Inclusive tem a Feira do Doce. Então. Tem a Feira do Doce junto com os concertos, né? Porque Sim. é a capital nacional da música. Exatamente. Né? Então, assim... bem culto, a região bem culta. Exatamente. Então, assim, você tem a cidade de Sorocaba, que é uma cidade que tem 700 mil habitantes, é uma cidade que tem todo tipo tem indústria, tem comércio, tem serviços. A parte de água aqui existe, mas com certeza é menor do que dos outros municípios. Mas você pega os outros municípios da região, nem todos, claro, mas que também tem a sua economia diversificada. Perfeito. Estive em Mogi e sou de São José dos Campos, mas ouço a palavra agro me surpreendendo absurdamente, porque eu desconhecia o cinturão verde de Mogi, não tinha ideia dessa grande variedade, não só do vinho, mas doce que eu conhecia por causa do meu pai, mas outros exemplos de agro aqui na região que você já citou? Não, e eu esqueci, tive a gafe, olha, me perdoem, de esquecer de 2 municípios muito importantes. Que como é que é o nome? Nossa, é tanto município que a gente acaba... Piedade, que é um grande produtor rural, e Ibiúna. Nossa, Ibiúna faz parte da gente também. Me perdoem aí, nunca é tarde. Mas se você pegar o que o município de Ibiúna produz de hortaliça e o que o município de Piedade produz também, não está escrito. E tem Itapiraí também, que é a terra do gengibre. Olha só. Quantidade, realmente, bom, são 28 municípios, então tem uma gama de potências grande. Bom, vocês, eu não sei como que é o calendário, nem como se projeta isso, vocês vão receber turmas de Empretec Rural também aqui na região? Sim, também. Tem agendamento ou ainda não? Olha, eu preciso pesquisar isso aí. Entendi. Bom, além do Empretec Rural, existem ações específicas para o agro. Capacitações, tem o ALI Rural. Olha que legal. O agente local de inovação, assim como tem o ALI, vamos dizer assim, urbano. Sim. Né? Aliás, o ALI é um programa maravilhoso do Senai. A empresa que puder ser assistida por um agente local de inovação, por isso o nome ALI, faz toda a diferença, porque é um acompanhamento fabuloso de gestão, né, na empresa, para o empresário. Estou tentando lembrar aqui, enquanto você fala, eu acho que a Mara, lá de São José dos Campos, que está lançando um portal de consultores, eu vou falar aqui, não existe patrocínio, mas se quiserem patrocinar, eu aceito, o projeto aceita. Eles estão lançando o T-Center, que é um portal de consultores. Antes disso acontecer, eles foram assistidos por um programa do ALI. Nossa, e aí faz uma diferença. E a Mara fala muito. E uma outra coisa que eu esqueci, que é muita coisa. É muita informação. Muita informação. Nós temos um parque tecnológico aqui em Sorocaba. Que bom que você falou. Eu ia falar sobre isso mais para frente, mas que bom que você falou, porque já traz toda uma agenda para cá. Como é que funciona o parque tecnológico? PTS. Porque lá a gente não colocou sigla para o nosso parque tecnológico, mas me disseram que aqui é muito forte. Muito forte. Tem incubadora,
programas de aceleração, enfim, tem muita parceria com a universidade e estão surgindo outros parques aqui na região. Que legal. A gente teve em São José dos Campos há 2 semanas atrás o Innovation Week, que foi uma série de palestras, programas, apresentações de startups, inclusive incubadas. Aqui a gente tem também isso, e aqui no nosso escritório a gente faz um café mensalmente, onde as pessoas podem se apresentar, podem trocar informações, podem trocar cartões. Muito legal também. Acontece quando esse café? Café já me interessa, network mais ainda. É isso mesmo. Vai acontecer ainda esse Vai acontecer, eu já vou trazer a data para você. Legal. Provavelmente você vai ter que me acompanhar lá nos stories do Instagram do Roteiro Empreendedor para acompanhar se eu estive presente nesse café, e aí você vai saber novidades a respeito. Mas a gente não tem como trazer isso também em tempo real aqui no YouTube. Flood, me diz uma coisa. Você falou sobre a crise, pandemia, etc. Existiu um movimento, né? Houve até uma apresentação para os empretecos daquele resgatando o 21º dia, onde na apresentação se falava sobre uma sigla que agora me fugiu completamente, o nome que antigamente a gente utilizava e agora mudou a forma com que a gente vê as coisas, me fugiu completamente. Me diz uma coisa, como foi esse trabalho de ter que vocês tiveram que se adaptar muito rapidamente para poder ajudar os empreendedores? Como é que foi essa adaptação e como que vocês conseguiram ajudar? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito legal para a gente. Muito legal. A gente usou recursos tecnológicos, né? Começamos a fazer eventos coletivos pelo Teams, pelo YouTube, enfim. Mas todo mundo tem um celular com WhatsApp hoje em dia. E na época da pandemia não foi diferente. Sim. Né? Então, os escritórios fecharam, né? O empreendedor ia até o escritório, estava fechado. Estava fechado só fisicamente. Porque cada colaborador do Sebrae estava na sua residência, trabalhando em horário comercial, com as suas ferramentas, com o computador, com o Teams, com o WhatsApp. Para quê? Para a gente poder levar aquilo que a gente levava aqui dentro do escritório para o empresário, a gente quis levar também da nossa casa. Perfeito. Então, assim, a forma de atuação só que mudou. Porque a gente, o escritório de Sorocaba e todos os outros escritórios, tentamos da melhor maneira possível, com aqueles recursos que a gente tinha naquele momento, prestar o atendimento tão necessário para o empreendedor. Perfeito. Você sente que, acredito eu, que a maior dificuldade que eles tiveram foi realmente de estarem com as portas fechadas e aí, consequentemente, os recursos que vocês tinham contato com eles foi o indicado para que eles estivessem com os clientes? Como é que foi isso? Olha, a gente sente que todo mundo teve que se reinventar, inclusive a gente. Sim. E aí tem um consultor que presta serviço, já fez muita palestra para a gente, chamado Fred Rocha. Nossa, ele fez viagem de ônibus pelo Brasil para poder... E o Fred Rocha, ele uma vez, na palestra dele, ele fala uma coisa muito legal. Sim. Muito legal. Ele fala que assim, que você, empresário, MEI, microempresa, empresas pequenas, vocês têm que ter filiais. Mas como assim, Eduardo? MEI não pode ter filial. A sua filial WhatsApp, a sua filial Facebook, uma fanpage, sim, a sua filial Instagram,
Tem que estar tudo funcionando. Você tem que estar tudo funcionando. Ai, Eduardo, mas como que eu vou fazer isso? O empresário pode falar, olha, você tem que aprender. Porque se você não está no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, o teu cliente está. E o seu concorrente também, exatamente. O seu concorrente também está lá. Então, muitas empresas se reinventaram. E eles se adaptaram? Você sente que eles entraram de cabeça? Então, algumas, obviamente, como tudo na vida, né, Leandro? Algumas sim, outras tiveram mais dificuldades. Entendi. Aquelas que conseguiram, com certeza estão à frente das outras. E isso eu, assim, veja, hoje, quem que não tem um computador, um smartphone para fazer compra? Para se comunicar. Para se comunicar, para comprar. Para comprar, sim. Para comprar. Então, assim, se eu tenho uma empresa, eu também tenho que me preparar para estar lá dentro. Né? Até porque, se o consumidor hoje vai comprar alguma coisa, ele sabe mais do produto do que o próprio vendedor, porque ele já entrou na ferramenta, ele já pesquisou como que o equipamento funciona, qual é a capacidade do equipamento, qual é a garantia, enfim. Já se antecipou a vários passos. Mas ele se antecipou graças a essa ferramenta. Sim. Né? Então, isso a gente pode ver em várias áreas. Hoje você faz graduação à distância. Sim. Hoje você faz curso de inglês à distância. Já tinha, mas foi mais desenvolvido na pandemia. Sim, com certeza. Né? Eu conheço empresários que dão aula de ginástica pela academia, pilates pela academia, na academia online. Na academia online. Sim, sim. Né? Aula de inglês. Aí você entra num ponto que aí eu vou... a gente vai falar dos grandes, porque você está falando de gente... você não está falando, mas muitos de nossos espectadores vão ver isso e falar assim, mas o Flood está falando do pessoal que tem dinheiro, que se antecipou, que tem equipe, que tem gente trabalhando. Tudo bem. Tem muita gente que tem equipe, que não precisou, o empresário nem precisou se atualizar, a equipe dele, os funcionários dele se atualizaram. O pequenininho, ele tem condições de se atualizar. A gente fala que ele fica trocando de chapéu o dia todo, ele vai para o banco, ele faz isso, tudo. Muitas coisas, inclusive, já online. Sim, né? Antes era contador, banco, um monte de coisa. Mas vocês hoje incentivam esse lado, esse chapéu atual, né? essa inovação. Sim. Né? Por quê? Porque o consumidor está lá. Sim. A gente não incentiva porque é uma tendência, porque é moda, simplesmente porque uma empresa precisa vender. E o consumidor também está no online. Então, assim, se eu não estou no online, eu estou fechando uma porta para a minha empresa. Perfeito. Então, eu preciso desenvolver ferramentas, eu preciso me capacitar, eu como empreendedor, eu preciso me capacitar em várias coisas. Eu já falo para vocês uma visão geral sobre capacitação, mas uma delas é você aprender as ferramentas online. Pode entrar nesse assunto, porque eu já ia falar que existem cursos no portal do Sebrae e existem cursos presenciais. Sim. Na região de vocês, me fala aí o leque que vocês têm disponível. Então, a gente tem os dois, tá? A gente tem presencial e a gente também tem online, como todo Sebrae, é só acessar o portal Sebrae. Perfeito. No presencial, a gente está uma vez por semana tendo capacitações aqui de finanças, de marketing, enfim, do tema do Canvas, por exemplo, enfim, ferramentas importantes que a gente julga importante para as empresas. Para as empresas. Inclusive, se você me permite, Leandro, falando em capacitação, é muito importante que a pessoa que queira empreender,
ou a pessoa que já está empreendendo, ela saiba que a empresa dela tem algumas caixinhas. Então eu tenho a caixinha finanças. Dentro da caixinha finanças, eu preciso controlar o dinheiro da minha empresa. Eu preciso fazer o tal do fluxo de caixa. Eu preciso definir o preço de venda do meu produto ou do meu serviço, né? Eu preciso calcular um ponto de equilíbrio. Então, isso dentro da caixinha finanças. Só dentro da caixinha finanças. Só dentro da caixinha finanças. Aí você vai para a caixinha marketing. Puxa vida, caixinha marketing, caixinha vendas. Pô, eu preciso fazer com que o meu potencial cliente saiba que a minha empresa existe e que eu vendo determinados produtos. Senão, o que adianta ter um navio gigante sem passageiros? Exatamente. Então, assim, eu preciso desenvolver ferramentas para atrair o cliente, para conquistar o cliente, para manter o cliente. Eu preciso cuidar do ponto de venda do meu negócio, seja ele físico ou online. As pessoas, muitos já sabem, eu preciso desenvolver os 4 P's de marketing. Produto. O que é produto? É aquilo que a minha empresa vende e que realmente atende à necessidade do consumidor. Preço. É aquilo que o consumidor está disposto a dar em troca pelo produto ou serviço. Ponto de venda. Ponto de venda representa um caminhão. Nossa! Né? Se você jogar truco, é um zap na mão. Né? Então eu tenho que trabalhar o ponto de venda, seja ele físico ou virtual. E o último P é a promoção. Sim. Né? O que é? Todo mundo acha que promoção é baixar preço. Não. Promoção são ferramentas para a sua empresa vender mais. Que uma delas pode ser baixar preço. Mas eu posso ter degustação, eu posso ter test drive, eu posso ter brinde, enfim, uma série de ações que eu posso criar para que eu venda mais. Oportunizando o cliente a conhecer, para que depois você só se preocupe com a fidelização, porque é muito mais barato você fidelizar do que ficar adquirindo cliente a toda hora. Com certeza, falamos de 2 caixinhas. Falamos da caixinha finanças e falamos da caixinha marketing. Tem mais caixinha? Tem. E se você produzir alguma coisa? E se a sua empresa produzir alguma coisa? Vamos falar da caixinha produção. Puxa vida, então eu faço, produzo pizzas. Qualquer coisa. Puxa vida, como é que vai ser o ambiente da produção? Aquilo que a gente chama de layout. Sim. Qual os recursos que eu vou precisar ter para disponibilizar? Que materiais que eu vou ter que utilizar para produzir? Então, eu sou também responsável pela área de produção. E se eu tenho funcionário, eu também tenho que cuidar da caixinha gestão de pessoas. Sim. Então, eu tenho que saber contratar, saber treinar, saber motivar, né, o meu colaborador. Ou seja... O que você fala é importante, porque muitas pessoas elas vão pensar em gestão de pessoas. Não, mas eu já trabalhei no lugar, eu sei como é que faz. Produção. Não, minha pizzaria vai ter um forno ali e tal. Mas se ela não coloca isso no papel, ela vai esquecer de alguma coisa que vai gerar um prejuízo, com certeza, mais para frente. Não tenha dúvida nenhuma disso. Por isso que a gente é altamente recomendável que você, antes de empreender, você que está aqui me assistindo, pode ser que você queira empreender por alguns motivos. Eu quero empreender porque eu sempre quis ser empreendedor, eu quero empreender porque eu perdi o meu emprego e agora está difícil uma recolocação, então eu preciso criar o meu próprio emprego, eu preciso empreender, né? Eu sempre tive o sonho, enfim, o motivo, cada um tem o seu. O fato é que se você quiser empreender e não quiser engordar as estatísticas de mortalidade das empresas, que é muito grande,
você precisa fazer um bom planejamento. A gente fala isso, nossa, a vida inteira eu falei isso aqui dentro. E assim, e não é papinho besta. Por quê? Porque no balcão aqui a gente sente no dia a dia o que é uma empresa não planejada. Ah, mas eu tenho que fazer a declaração anual. Prova de quem já quebrou 2 empresas. Então, eu tenho que pagar imposto. Parece óbvio, né? Mas tem. Eu tenho que calcular qual é o mínimo que eu tenho que vender para pagar as contas da empresa, o chamado ponto de equilíbrio. Sim. Sim. Quantos sanduíches eu tenho que vender para pagar as contas? Vou dar um exemplo aqui. Você chega à conclusão que a sua lanchonete precisa vender 400 sanduíches para atingir o ponto de equilíbrio. Ótimo. Então, a partir do lanche 401 vendido, a sua empresa começa a ter lucro. Até o sanduíche 400 foi para pagar a conta. E se me permite, Leandro, um dos erros clássicos do empresário... Acho que eu já sei até o que você vai falar. Mas vamos lá. Um dos erros clássicos do empresário é misturar. E o PJ com o PF. O PJ com o PF. O meu colega de São José dos Campos falou isso também. Eu falo, eu repito, eu lembro, mas não tem jeito, o pessoal mistura. Então, mas assim... Porque nesses 400 lanches vendidos, os primeiros 50 ele estava indo bonitinho, guardando dinheiro, guardando, comprando para fazer. Aí chegou a conta, chegou o boleto. E agora? Vou esperar os 401? Não. Depois eu retomo. Pego o dinheirinho ali, mistura. Não, mas tranquilo, eu devolvo. Aí devolve. Quem devolve? Se você não produz, quem produz é a sua empresa. Você não devolve. Você vai dar lucro, vai se pagar para devolver, a empresa já bagunçou. Sabe uma coisa? Eu acho assim, o empreendedor, ele deveria, falando da remuneração dele, se comportar como um funcionário. Sim. O funcionário, ele tem um salário todo mês. Quantas vezes por mês o funcionário recebe? No máximo 2. No máximo 2. Então o empreendedor ele deve fazer a mesma coisa. Ele deve estipular o prolabore. O prolabore é a remuneração do trabalho do dono. Então ele estipula, e a hora que a empresa paga para ele, que a empresa dele paga para ele, a pessoa jurídica paga para a pessoa física, ele só vai receber quando? No outro mês. E aí quando ele se aperta, ele começa a equilibrar os pratos errados. E aí ele começa a se auto-roubar. Que é roubar a própria empresa. É por isso que eles não entendem que existe um caixa 2 que acaba afundando a maioria das empresas. E assim, muitas pessoas não anotam. Você tem que anotar o que entra e o que sai. E eu ainda vou descobrir o porquê. Eu anoto a energia da minha empresa, eu anoto o imposto, eu anoto o fornecedor, mas eu não anoto meu prolabore. E foi uma saída de dinheiro da empresa. Sim. Olha, muita gente faz isso. Aí você pergunta para a pessoa, mas quanto que você ganha por mês? Não sei. Não sei. Por que não sabe? Porque não registra. E até não tem nem o balanço no final do mês, né? Porque não. Se não anota, balanço. O que é isso? Balanço? Porque para a criançada brincar. Então, assim, eu preciso registrar. Tem que levar a sério, pessoal. Tem que levar a sério. Eu preciso registrar o que entra e o que sai e ter um saldo. Tenha isso como hábito. Registre as entradas e as saídas de dinheiro da empresa. Você vai ver só sua empresa tem a ganhar com isso e, consequentemente, você. Perfeito. No mínimo, deixar saudável para descobrir, porque às vezes o negócio, mas assim no final vai sobrar só isso. Se é só isso, fecha a empresa.
ou movimenta para melhorar, para você receber o que você quer receber, ou perceba que não é um negócio. Leandro, você me deu um outro gancho. Muita gente vem aqui achando que tem problema financeiro. Por quê? Porque vende menos do que paga. Sim. Então, óbvio que a conta não vai fechar e o saldo vai ser negativo. Então, na cabeça do empresário, ele tem problema financeiro. Mas qual é a origem desse problema? Marketing, Marketing, precificação. Exato, é um monte. Então, por que você, assim, será que eu defini adequadamente o meu público-alvo? Será que eu conheço com bastante propriedade a minha concorrência? E tem um detalhe, e quando o empresário é apaixonado pelo produto, a ponto de ele não querer mudar para adequar para ele vender. Leandro, você me deu mais um spoiler. Você, empresário, não tem que ser apaixonado pelo seu produto ou pelo seu serviço. Quem tem que ser apaixonado pelo seu produto ou pelo seu serviço é o seu cliente. Porque você não vai comprar de você mesmo. Quem vai comprar é o cliente. Ele tem que gostar. Então, assim, nós temos que planejar esforços para que ele, cliente, compre da sua empresa. Para que a sua empresa, no meio de tantas outras, seja a escolhida pelo consumidor. A sua empresa, no meio de tantas outras, seja escolhida pelo consumidor. Então, uma pergunta que você deve fazer para você mesmo é a seguinte: por que o meu cliente deve comprar de mim e não da minha concorrência? E aí essa resposta vai te nortear para muitas ações. Com certeza. Né? Por exemplo, a proposta de valor do Canvas. Sim. Né? Então, assim, entenda o contexto. Ou por que o consumidor não está comprando de mim e está comprando do concorrente? Porque o consumidor, obviamente, ele tirou um pouco o pé. Mas ele não deixou de consumir. Ele tirou o pé. Fato. Tá? Ninguém consumia mais, ou então uma pequena parte da população. Sim. Mas a grande maioria teve que se adequar aos novos tempos. Mas a gente precisa de roupa, a gente precisa de alimentação, a gente precisa cortar o cabelo, a gente tem filho, a gente precisa dar as coisas para o filho, estudo, enfim. A vida continua. Tem que girar dinheiro do mesmo jeito. Então, assim, pensa assim. Se eu tenho uma empresa, primeiro, eu tenho que entender que a minha empresa vai atender a uma necessidade ou um desejo. Então, o que eu vou fazer? E para quem que eu vou fazer? Então, eu tenho que entender o que eu faço, que é o meu produto ou serviço, e para quem que eu faço? Quem é o público que eu quero atender? Um grande erro, Leandro, são as empresas, são os pequenos empresários acharem que vendem para todo mundo. E não é. Qual é o seu público? Não, quem entrar aqui é meu público. Eu tenho que definir para quem eu quero vender, para quem eu quero produzir, para quem eu quero prestar o serviço. Sim. Né? Se eu, assim, eu vendo para todo mundo. Então, qual vai ser a sua estratégia? A sua estratégia de divulgação, a sua estratégia de precificação, o seu posicionamento no mercado? Você não vai ter. Você vende para todo mundo. Vou repassar para você uma pergunta que me fizeram depois do meu bate-papo lá em Mogi. Estava conversando com alguns empreendedores durante um encontro de motorhome e nesse encontro tinha um vendedor de brigadeiro, tinha um vendedor de produtos de couro e alguns empresários de empresas maiores. Era muito nítido, o Frude, que o vendedor de brigadeiro e o revendedor de produtos de couro procuravam ser muito mais organizados e atentos a esses detalhes que você mencionou do que esses dois. Eram quase que desleixados. Não estou aqui falando o nome de quem, nem é o foco disso, mas
de fato existem aquelas pessoas que a gente olha e fala, caramba, como é que aquela empresa está de pé, bagunçada desse jeito e faturando? E eu ouvi uma coisa e eu quero repassar para você para perguntar a sua opinião. Eu ouvi assim, Leandro, aquele cara, muito provavelmente, ele deve ter aproveitado alguma coisa no momento certo, na hora certa, do jeito certo, e tinha os recursos certos, e a empresa dele floresceu, e talvez funcione até hoje. Se não fosse isso, ele teria quebrado pela falta de organização. Mas o que a gente pode falar para aqueles que estão aí tentando se organizar, tentando fazer a coisa certa, mas olham para o vizinho completamente bagunçado e as coisas funcionando? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa E Pretec responde parte disso. E Pretec responde parte disso. Né? Mas assim, eu acredito que uma pessoa organizada, um empreendedor organizado, ele tem muito mais chance de sucesso do que um empreendedor desorganizado. Então, assim, eu não sei te responder essa pergunta. Talvez ele esteja vivendo um período de sorte. Talvez, né? Mas eu tenho uma outra definição de sorte. De preparação versus oportunidade. Não, na verdade, assim, vamos só... eu acredito muito que para que um empreendedor tenha sucesso, ele fez um alicerce antes. Perfeito. Ele fez um alicerce antes, ele fez a lição de casa dele antes. Eu não conheço nenhum empreendedor desorganizado, nenhum empreendedor desleixado com as suas caixinhas, finanças, marketing, planejamento, etc., que a empresa dele tenha prosperado. Ok. Depois você me apresenta. Perfeito. Eu não conheço. Porque assim, a gente vê aqui a dificuldade de quem não é organizado. Sim, claro. A gente sente. Sim. A gente tenta ajudar com todas as ferramentas que a gente tem. Seja no nosso atendimento, seja em curso, seja em palestra, enfim, a gente tenta de todas as maneiras ajudá-lo. Mas depois você me conta o segredo desses caras aí, porque eu não sei. Eu lido com a situação da seguinte forma, são exceções. São raríssimas exceções, como tal qual o Mark Zuckerberg, o criador da Apple, né, o Steve Jobs. São exceções, porque senão, então não precisa de faculdade para fazer empresas gigantescas. Não, senão é a base do... Não, e outra coisa, assim, não vou nem falar em faculdade, né? Mas vamos falar em planejamento. Se você pegar as estatísticas de mortalidade das empresas, muitas delas quebram por falta de planejamento. Sim. Né? Então, assim, eu não sei que responder essa pergunta que você me fez. Perfeito. Flúdio, me diga o seguinte, isso aqui a gente imagina, não precisa se comprometer, obviamente, todo escritório existem algumas pessoas que vocês percebem o tempo de dedicação, a maturidade do negócio. A gente pede algumas indicações de pessoas que têm um destaque. A gente compreende que existem 4 tipos de destaque. Um que trabalha com um nicho tão específico que o nicho é o negócio. Né? Eu conheci uma empreendedora em Suzano que ela fala com MEI. O perfil dela tem o nome MEI e ela fala com MEI e ela atrai os MEIs que precisam de ajuda e ela ajuda MEIs prestando consultoria. Ou se não, um case. Né? Um case muito organizado, bem montado, ou alguém que tenha tido um resultado absurdo, muito diferente, ou se não, aquele destaque de comportamento. Aquela pessoa que tem um comportamento muito destacado, alguma coisa que você fala assim, quando você pensa em networking, você já lembra quem. Mas não precisa ser um ou outro, assim. Quem são os empreendedores aqui da região que você tem como destaque aqui no escritório? Bom, ele nem sabe que eu vou falar dele, né? Claro, não foi nada combinado, não foi nada. Claro. Tem um vendedor de pastel, que ele tem uma banca enorme no Ceasa, CEAGESP, e tem mais algumas lojas aqui dentro de shopping, na rua,
que é o Seu Américo. Ok. Para mim, ele é um caso de sucesso e você está tanto tempo assim no mercado e continua, você chega na pastelaria dele e está lotado. Por que será que está lotado? Porque ele faz a lição de casa. Sim. Porque ele faz a lição de casa. Né? Então, esse foi a primeira pessoa que me veio à cabeça de um empreendedor de sucesso. Tenta lembrar mais duas pessoas. Vamos lá. É que, assim, como a gente trabalha tanto tentando ajudar as pessoas aqui no balcão, deixa eu ver aqui, eu tenho um consultor de gastronomia, o Jonatas, que ele faz ficha técnica, ele faz precificação, ele dá curso de gastronomia, e é um MEI, e está feliz da vida com a profissão dele. Que show! O Jonatas é um deles, né? Tem o Seu Américo Da pastelaria, né? E outro, agora você me pegou, é porque assim, o nosso dia a dia aqui, às vezes eu brinco que parece um hospital de traumatologia, né? Sim. Porque assim, a gente pega tanta gente com problema e a gente está ávido para ajudar essas pessoas, que são raros os casos que vêm aqui, nossa, eu estou crescendo demais e preciso ajuda para crescer. Sim. Né, infelizmente. Mas eu tenho aí o Seu Américo, tenho o Jonatas e tenho a Elaine, que é uma empresária de Votorantim, que criou uma loja de bebês, uma loja de roupa de confecção de bebês. Que legal. Que ela se reinventou também e está indo, está fazendo desfile, me convidou para a gente atendeu ela aqui. Que show. Ela também participou de um projeto aqui conosco e está indo bem. Né? Faz um tempinho que eu não falo com ela, mas a última vez que ela falou comigo, ela me convidou para eu e a minha esposa para um desfile das roupas dela aí no. Que legal. Em Votorantim. Que legal. Flude, nós temos aí, vamos fazer um grande esforço para que esse material esteja disponível para os nossos espectadores do YouTube, dos nossos inscritos, antes da Feira do Empreendedor. Me fala por que eles deveriam ir para a Feira do Empreendedor? Porque eles vão respirar empreendedorismo. Eles vão respirar todas as áreas do empreendedorismo. Eles vão ter contato com empreendedores de sucesso que contam as histórias dele na Feira do Empreendedor. E contam mesmo, tá, gente? Já foi lá, né? Eu sou de carteirinha. O Sebrae avisa, você já vai que eu sei, nem precisa me avisar. Pessoal, você vai lá e eles falam com você. Se você for com as perguntas e você for aberto, eles falam com vocês. Não é o pessoal nariz empinado que está ali para vender, na verdade a maioria deles sequer está vendendo alguma coisa ali. Não. É uma apresentação. Então os empreendedores que estiverem lá e que você, quando for, prepare perguntas e leve as perguntas para fazer. O que você gostaria de saber na área dele, que você teve dificuldade e você gostaria de entender o porquê que ele não teve, né? Acho que isso vai ajudar você a resolver problemas, né? Ele está ali, ele vai ficar muito satisfeito em te ajudar. Então, assim, eu convido a todos que estão nos assistindo a fazerem a inscrição, só entrar no YouTube, Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo, para fazer a inscrição online, para estar lá conosco, para beber dessa água do empreendedorismo de sucesso, para que você também tenha sucesso. Vários estandes do Sebrae, vai ter muitas palestras, provavelmente uma pessoa que você segue e admira estará lá, porque são muitos palestrantes realmente, de todos os tipos, com foco no empreendedorismo e empoderamento feminino, empresários de várias áreas, segmentos, realmente
do dia 7 ao dia 11. 7 a 11. 7 a 11 de outubro. Então, assim, organize a sua agenda para pelo menos ir um dia. Eu estarei lá em todos. Eu estarei lá com a Vanerd, que é o nome do meu motorhome. Eu estarei com ela estacionado lá dentro. Você vai me encontrar lá fora. Antes de você entrar, vai lá conhecer a Vanerd, o motorhome. Aí depois você entra na feira com a gente. Flood, muito obrigado mais uma vez por ter nos recebido, por ter nos apresentado a filial. Eu vou deixar um espaço aberto aqui para você fazer algum convite ou um agradecimento, mas vocês estão de parabéns, a filial está linda, está assim, de verdade, não é fazendo bonito para a câmera não, tá? A filial realmente está muito bonita, vocês precisam estar orgulhosos com certeza, porque eu gostaria que a minha de São José dos Campos estivesse assim e os consultores lá com certeza também. Eu tenho certeza que esse é um ambiente novo, com uma cara muito mais aberta para nós clientes, né? Eu não estou do lado de vocês, eu estou com vocês, mas eu sou um cliente. Então, como cliente, eu fico muito feliz em ter entrado numa filial tão bonita, tão preparada como essa. Bom, eu queria agradecer em nome do nosso gerente regional, do Alexandre Martins, a sua vinda aqui e, obviamente, em nome de toda a nossa equipe. Fico muito feliz que você proferiu essas palavras sobre o nosso escritório, já convidando a todos aqui da região de Sorocaba a vir conhecer o escritório, até porque esquecemos de falar do coworking. Nossa, é verdade, uma baita novidade. Esquecemos de falar, deixa eu falar do coworking aqui. Claro que sim. Então, assim, se você quer empreender ou já tem um negócio e não tem aonde trabalhar, nós temos aqui vários espaços. O Leandro conheceu. Vários espaços com acesso à internet. Você tem água ali, você tem toalete, você tem até um local para você fazer uma pequena reunião com um fornecedor, com um cliente, enfim. E você, se você está precisando de um ambiente para trabalhar e não quer pagar nada porque é de graça, vem aqui. É de graça? É de graça. É de graça. É de graça. Caramba, eu falei pro Flood que eu trabalhei no coworking em São José dos Campos. Fantástico, gostei muito, né? Vou até fazer questão de falar no Loase em São José dos Campos, como eu também conheço o Conecta, e eu era muito bem atendido, mas caramba, de graça. Leandro, eu vou até pedir para você. Eu vou afastar o caminho aqui. Afasta um pouquinho. Olha lá, ó. Um dos ambientes, tá, gente? Isso aqui é um dos lugares, tem outro lá em cima. Vou pedir para o Fabrício colocar de novo, tem imagens lá de cima. Só aqui, Leandro, a gente tem 12 espaços. 12 espaços, é verdade. 12 espaços. Tomadinha, internet, à vontade, das 9 às 5 da tarde. Poxa vida, muito segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde, tá aqui para você. Tá aqui para você, tá vendo, né? O gordinho sai na tela. Ó, você tá aqui. E tem lá em cima um pouquinho de espaço também. Tem outro espaço lá em cima. O ambiente realmente é muito bom, assim, é leve, é motivador, é inspirador. Eu recomendo que você venha conhecer de fato, procure aqui, não só o Flood, mas a equipe toda. Chega aqui, qualquer pessoa está apto para atender. Qualquer pessoa, venha, nós estamos aqui na Avenida São Paulo, 1182, aqui na Vila Aro, aqui em Sorocaba. Show de bola. Flood, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. Espero ter correspondido aí. Parabéns pelo projeto. Obrigado. O projeto é muito bacana e também ajuda muita gente. Eu gostaria que fizesse a diferença, pelo menos para uma pessoa por vídeo, eu vou ficar muito feliz. Nem fale, né? Nem fale. Obrigado pela tua vinda aqui, prazer em conhecê-lo. Estamos, sempre que você precisar da gente, a gente está à disposição. E você que está nos assistindo, se não conhece, vem conhecer o Sebrae de Sorocaba. Fechou.
Valeu, pessoal. Você que é inscrito, compartilhe com o pessoal que você acha que empreendedorismo é importante. Deixe os seus comentários. As perguntas que você fizer aqui e que eu não souber, eu vou procurar o Flood para me ajudar para responder para vocês. E aquilo que você sabe, assim, de cor e salteado, deixe o likezinho, por favor, porque isso ajuda a gente a compartilhar, a ir atrás de mais conteúdo, sabendo do que você gosta e fazendo questão de crescer para vocês. Pega a carona com a gente nessa. Valeu, roteirista. Até a próxima.